Então, dando sequência a essa construção de vídeos, né, a respeito de uma visão panorâmica sobre os vícios eles sempre fizeram parte da humanidade, porque o nosso sistema anímico, né, ele se sustenta no princípio de prazer, pelas relações que a gente tem, que a humanidade tem com os ideais e seus fracassos, né, e pela forma de se lidar com a dor, principalmente com a dor de existir. Só que essas situações, né, no quadro nosso atual da pandemia, ou da própria sociedade, né, contemporânea, está bastante intensificado. Um dos fatores, né, que intensifica é o que a gente chama um processo de desumanização, uma crise nos relacionamentos, né, o predomínio no investimento dos objetos, né, em relação aos relacionamentos, um aumento muito rápido, né, e endêmico da angústia, da ansiedade, exigências bastante inesgotáveis, né, de prazer, de satisfação. Então a gente vê como que durante uma pandemia, né, as pessoas se lançam na direção da defesa das suas condições de prazer. E a crise, vamos dizer, dos ideais, que começa principalmente ali na modernidade, né? Tem um aforisma, né, que o Nietzsche ele fala sobre isso, que ele fala sobre que representa, né, essa entrada na modernidade, que ele fala da morte de Deus. E num dos aforismos do Zaratustra ele diz que o príncipe, o bispo e o general, eles procuram o Zaratustra no alto da montanha e que eles querem aprender com o Zaratustra sobre isso que o Zaratustra dizia a respeito da morte de Deus. Então Zaratustra pede para eles ficarem na caverna, né, enquanto ele vai ver o pôr do sol, e quando ele se dirige para a caverna, ele vê que tem algumas luzes, uma cantoria dentro da caverna, e quando ele chega lá, eles tinham colocado um jumento, que eles tinham subido a montanha montado num jumento e estavam adorando o jumento. Aí o Zaratustra pergunta, mas vocês subiram dizendo que admitiam a morte de Deus, e o que é isso? Aí eles respondem, a Deus tudo bem, mas a gente tem que acreditar em alguma coisa. Então essa alguma coisa, né, podem ser substâncias, situações, pessoas, vamos dizer, que vão responder a uma crise, né, nos ideais. Então essa base, né, libidinal do nosso corpo, né, desse princípio de prazer, começa já no nosso princípio de existência. Quer dizer, todos nós principiamos a partir de uma relação libidinal, né, entre os pais, pelo menos por enquanto, né, na humanidade. Então esse princípio libidinal ele permanece como nosso modo de funcionamento básico, né? Então nessa estruturação libidinal podem ter situações amorosas, né, situações de violência, dependendo dos fantasmas implicados, né, no erotismo, e dependendo, né, do tipo de descarga, né, se é uma descarga amorosa, erótica, construtiva, né, ou destrutiva. Então esse princípio, né, libidinal, ele sustenta a nossa existência, ele coordena, vamos dizer, os processos de identificação, né, de envolvimento, de misturas, quer dizer, todos os envolvimentos libidinais que a gente tem acabam desenvolvendo, né, identificações, né, a gente vai se transformando a partir dos nossos vínculos libidinais. Então esse suporte, né, da existência, muitas vezes ele se apoia, vamos dizer, nos vícios. E um fator muito determinante, né, em relação a isso é a questão da perda, né, porque apesar da consciência poder sofrer, né, com situações de perda, a nossa economia inconsciente ela tem uma certa compulsão em relação à perda, que é um movimento mais radical do que a falta, né, que organiza o desejo. Então geralmente os ganhos, né, os prazeres implicados nos vícios, eles encobrem, eles transvestem as perdas, né, que são muito
significativas, né, quando se trata de vícios. Então a gente tem algumas metáforas, né, para dizer dessa importância da perda. Uma delas diz que o Zenão, né, que era um filósofo grego, quando ele estava fazendo um simpósio numa ilha grega, chegou um emissário correndo, dizendo que as vinhas dele em Paris, em Atenas, né, tinha pego fogo. E ele falou, ainda bem, porque eu estava aqui preocupado, eu não sabia como é que eu ia colher as uvas. Ou né, uma anedota, né, do Nasruddin, que é um mulá, também, que um discípulo dele veio correndo dizer que, desesperado, né, que o cavalo dele tinha caído no precipício. Aí ele ergueu as mãos para o céu e falou, graças a Deus. Aí o discípulo disse, mulá, o seu cavalo morreu. Ele falou assim, não, mas eu estou agradecendo a Deus porque eu não estava montado nele. Então essas situações, elas mostram, vamos dizer, como que o inconsciente ele lida, né? A economia inconsciente ele lida com as perdas. Então a gente tem um paradigma, né, na clínica, que a gente fala do fracasso do sucesso e do sucesso do fracasso. Então sempre que a gente tem, né, um ganho por um lado, a gente tem uma perda para o outro. Então, no caso dos vícios, né, o ganho que o vício oferece, ele encobre a compulsão inconsciente que vai na direção das perdas. Então a gente vai começar a ver, né, as zonas que a gente chama as áreas erógenas, que estruturam o nosso corpo, né, erógeno, e através da qual a nossa mente se desloca, que influencia a mente dependendo da sua construção. Então a primeira que se organiza, né, é a área oral, né, que começa, né, com a questão da sobrevivência, mas a sobrevivência ela se apoia numa relação libidinal, né? A amamentação é um estado, vamos dizer, libidinal, não é a subsistência tardia. Tem um experimento que o Bowlby fez na época da Segunda Guerra com órfãos, né, com 2 grupos de órfãos, onde ele tratava, né, com braços mecânicos e outro com pessoas amamentando. A alimentação era a mesma, só que esses que eram tratados com braços mecânicos, eles começavam a deteriorar, entravam, né, em autismo, né, em anorexia, e se deixasse, eles iriam a óbito. Para mostrar que o leite, vamos dizer, ele alimenta o corpo, né? Mas a libido, o afeto, ele alimenta o espírito, a alma, né? O psiquismo, a mente. Então esse suporte, né, da amamentação, da maternagem, ele é bastante fundamental, né? Sem isso, a alimentação propriamente dita, ela não se sustenta. E as condições de amamentação dependem ali do ambiente, né? A mãe, ela não é só uma pessoa, né? A mãe é uma ambiência, né? Determinadas condições do ambiente do qual a mãe representa, ou a pessoa que faz a maternagem, não necessariamente a mãe biológica. Então essas condições, né, elas são muito importantes na estruturação dessa área erógena, né, mental, em torno da boca. E alguns detalhes importantes, né, que tem a ver com os vícios, que são muitos decorrentes dessa área oral, é que na medida em que a libido está na boca, né, isso sustenta um princípio de independência do sujeito, né, em relação ao seio da mãe, por exemplo, a mãe, a maternagem, porque qualquer objeto, né, que excite essa área pode servir como substituto. Pode ser a mãe, pode ser a mamadeira, pode ser a chupeta, pode ser a comida, né? Pode ser outras pessoas, né? Só que dependendo das relações que se estabelecem na maternagem, esse processo de independência ele pode falhar. Em vez de ele sustentar uma dependência, ele mantém em vez de ele sustentar o processo, né, de independência, ele sustenta uma dependência, ou em relação, né, à figura materna ou em relação a outros objetos substitutivos. Então a própria fala, né, ela se estrutura, ela se enraiza num processo libidinal. Quer dizer, a criança, quando ela começa a falar, ela fala por prazer oral, né, ela não fala, a comunicação, né, é muito tardia. Quando a criança entende a linguagem como comunicação,
ela já está muito enraizada, né, no prazer de falar, no prazer que ela gera, né, no outro, em relação às respostas do outro, em relação ao som, né, que a linguagem, né, o prazer com a fala e com a escuta, ela é mais ou menos simultânea. Então a estrutura da linguagem, né, a sustentação da linguagem não é a comunicação, mas é uma sustentação libidinal, ela se enraiza, né, em questões de prazer. Então, dependendo de como se dá essa conjuntura, aquilo que depende da linguagem, né, como nossos pensamentos, as fantasias, os delírios, né, eles se constituem como, né, uma forma de prazer. Uma forma, esse prazer sempre organizando, né, ou travestindo situações de perda. Portanto, esses fatores, né, esses vícios, né, que a gente conhece bem ligados, alimentação, a bebida, fumo, né, fantasias, alucinações, delírios, né, eles se enraizam nesse processo que a gente chama da oralidade, né, e representando uma área de interação, né, ambiental que vai vir, né, posteriormente ser representada pela subsistência, pela alimentação e pela comunicação, mas que na sua origem, né, ela é libidinal. E essa origem libidinal é que eventualmente ela se desloca, né, e sustenta situações difíceis, dependendo, né, tanto dessas situações de estruturação, né, dessa área, como ao longo da vida, né, porque ao longo da vida esses fatores eles continuam atuando, né? A vida é um sistema aberto, a gente sempre muda para melhor ou para pior. Então podem haver situações ao longo da vida que a gente regrida, né, para situações anteriores, ou por situações de carência, né, que não foram resolvidas, ou por fixações, né? A gente recua quando a nossa vida ela começa a ficar complicada em termos de satisfação, eventualmente a gente recua, né, para posições anteriores mais satisfatórias.